Olá! Ler um pensador de outra época parece uma tarefa simples, não é? Mas será que a gente consegue fazer isso sem mentir um pouco para nós mesmos? A verdade é que existem preconceitos, armadilhas mentais bem sutis que podem distorcer completamente a nossa leitura. Hoje, vamos aprender a identificar essas armadilhas. E para começar, vamos com uma pergunta um tanto provocadora. A resposta que salta à mente, aquele sim quase automático. Bom, essa resposta talvez seja justamente a maior barreira que nos impede de aprender de verdade com o passado. Vamos entender o porquê. Ok, o primeiro grande obstáculo tem nome. É a armadilha do progressismo. E o perigo dela é que é uma forma de pensar tão comum, tão enraizada, que muitas vezes nos pega sem a gente nem se dar conta. Então, o que é exatamente esse progressismo? É aquela suposição, quase sempre inconsciente, de que nós estamos no topo de uma escada evolutiva do pensamento. Sabe, a ideia de que a história foi uma linha reta de progresso que, convenientemente, parou em nós. Ninguém diz isso em voz alta, mas é uma crença que molda o nosso olhar, nos faz assumir que a filosofia de hoje está, por definição, mais próxima da verdade. E como isso funciona na prática? É curioso. Muitos historiadores ficam medindo a contribuição de um filósofo antigo. Mas contribuição para quê exatamente? Para o nosso baú de conhecimentos atual? É como tentar medir um campo de futebol com uma régua de escola. Simplesmente não funciona. É usar a ferramenta errada. E o resultado disso é bem sério. Se a gente já parte do princípio de que somos intelectualmente superiores, por que nos daríamos ao trabalho de tentar de verdade entender um pensador medieval? As ideias dele viram só um degrau primitivo na escada que leva até nós, e não uma visão de mundo completa e valiosa por si só. A gente perde a chance de aprender. Agora, vamos para a segunda armadilha. Como uma espécie de reação ao progressismo, surgiu uma outra abordagem. Uma abordagem bem intencionada, mas que no fim cria os seus próprios problemas. Vamos falar do historicismo. O historicismo parece a solução perfeita, não é? A intenção é nobre. Vamos tentar entender o passado nos termos do próprio passado, sem julgar. A ideia é que cada época tem o seu valor e pronto. Parece ótimo, certo? Só que tem uma falha aí no meio. O problema é o seguinte: ao fazer isso, o historicista já tomou uma decisão fundamental pelas costas do filósofo que está a ler. Os pensadores do passado não achavam que estavam a descobrir uma verdade para o século XII. Eles acreditavam piamente ter encontrado a verdade. Ponto. Então, quando o historicista diz que tudo é apenas fruto do seu tempo, ele já decidiu, logo à partida, que esses filósofos estavam enganados na sua principal ambição. E a consequência disso é inevitável. Se uma ideia é só um artefacto histórico, uma peça de museu, para que debater com ela? Para que levá-la a sério como uma possibilidade de verdade? A gente acaba por não se envolver com a substância do pensamento porque já o trancamos numa caixa com a etiqueta ultrapassado. Então, vamos colocar as duas lado a lado para ficar bem claro. De um lado, o progressismo, que julga o passado com a régua de hoje. Do outro, o historicismo, que o cela no seu tempo, recusando-se a julgar. Parecem completamente opostos, mas, na verdade, eles partilham o mesmo erro de base. E aqui está o ponto-chave, a grande ironia. Tanto o progressista quanto o historicista, mesmo com métodos tão diferentes, partem da mesma posição, uma posição de superioridade intelectual. Um diz, eu sei mais porque sou moderno. O outro diz, eu sei mais porque tenho uma visão histórica objetiva que ele não tinha. Nos dois casos, é a arrogância que se mete no caminho da verdadeira compreensão. Certo. Então, se estas duas abordagens falham, o que é que a gente faz? Qual é o caminho certo? Agora vamos focar-nos na solução. E sim, existe uma forma. É mais desafiadora, sem dúvida, mas é infinitamente mais recompensadora. A solução pode ser resumida nestes 4 passos, que na verdade apontam para uma única ideia central. Para se entender filosofia, é preciso praticá-la. É preciso entrar na leitura com a mente aberta, considerando a possibilidade real de que um pensador de há 800 anos percebeu algo fundamental que nós, hoje, deixamos escapar. É ler não como um turista a visitar ruínas, mas como um colega na mesma busca pela verdade. E esta é a mudança de mentalidade essencial. O objetivo não pode ser o de um historiador passivo que apenas cataloga ideias datadas numa prateleira. O objetivo tem de ser o de um participante ativo nessa grande conversa que é a filosofia, usando estes grandes pensadores como guias, como interlocutores, como parceiros de debate.
E isso leva-nos à nossa grande conclusão. Estudar a história da filosofia não é como olhar para peixes num aquário, através de um vidro. É, na verdade, sobre mergulhar nesse aquário e iniciar uma conversa viva e dinâmica. Esta citação resume tudo de forma brilhante. A verdadeira compreensão só acontece quando a gente se aproxima de um texto com a humildade de um aprendiz, disposto a ser questionado, a ser desafiado, talvez até a ser transformado por ele. A relação muda completamente. Deixa de ser um observador moderno a olhar para um objeto antigo e passa a ser uma parceria na busca pela sabedoria. E para terminar, fica esta pergunta no ar, para reflexão. Se o primeiro passo para aprender de verdade é questionar os nossos próprios preconceitos, qual das nossas certezas modernas, aquelas ideias que a gente toma como garantidas, seria a primeira a ser colocada em dúvida? A resposta a essa pergunta pode ser o verdadeiro início de uma compreensão muito mais honesta e profunda.